Olá pessoal, espero que esteja tudo bem. No vídeo de hoje nós daremos uma contextualizada na escala cartográfica, né? Assim como o título, a legenda, a orientação por meio das rosas do vento, a escala cartográfica é um elemento fundamental do mapa, tá? E ela vai indicar uma razão da distância, certo? Então a gente consegue utilizar a escala para expressar distâncias na nossa representação. Então a gente vai ver alguns elementos relacionados a escalas nesse vídeo. Dando início, então, a gente tem aí a escala cartográfica, tem uma série de conceitos que são aplicados a ela. Tá? Na geografia, a gente utiliza principalmente globo e mapas, né, nas aulas. Tá? Assim como cartas e plantas, os globos e mapas também eles vão possuir uma escala, tá? E a escala quer dizer o quê? A escala vai ser, vai demonstrar a proporção ou a razão, né, entre a dimensão do mapa e a dimensão do mundo real. Então, vamos supor que a gente tenha um mapa de Santa Maria numa folha A4, tá? Isso vai ter uma dimensão do mapa, né? Então, não vai passar de 30 centímetros, por exemplo, né? Porque é uma folha A4 não tem mais que 30 centímetros, tá? Mas, para caber nessa folha de 30 centímetros, Santa Maria precisou ser reduzida, né? Então, vamos considerar somente a área urbana de Santa Maria. A área urbana de Santa Maria, obviamente, tem mais que 30 centímetros. Então, a escala na cartografia, então, portanto, a escala cartográfica, ela sempre será uma redução. O que eu quero dizer com isso? O objeto que a gente vai buscar representar pode ser Santa Maria, como no exemplo que eu dei, pode ser o Rio Grande do Sul, pode ser o Brasil inteiro. Obviamente, naturalmente, ele será menor do que o próprio objeto. Então, Santa Maria, né, um mapa de Santa Maria, esse mapa, por ele ser um modelo de redução, Santa Maria caber numa folha, digamos assim, Santa Maria precisou ser reduzida em tantas vezes. O elemento que vai me fornecer isso é a escala, tá? E a escala ela pode ser escrita de três maneiras. Ela pode ser uma escala numérica, como a gente pode perceber aqui, que ela é escrita com dois pontos, ou é escrito com uma barra, ou ela é expressa em fração. Aí tem o numerador, seria 1, e o denominador 50.000 neste exemplo aqui, tá? A leitura que a gente faz disso é 1, esses dois pontinhos nós falamos para, tá? 1 para 50.000, tá? Isso é uma escala numérica porque ela é escrita numericamente, né? Desse modo ou em modo de fração, tá? A escala gráfica, ela necessita de um segmento de reta, tá? Então, isso vai dar a leitura direta. Enquanto na escala numérica a gente precisa interpretar, atribuir unidades e interpretar, como por exemplo centímetro, metro, quilômetro, certo? Na escala gráfica ela já dá direto. Vamos supor que aqui, se eu medisse com a régua, aqui tem 10, aqui tem 1 centímetro, certo? Eu falaria que 1 centímetro no meu mapa, no mundo real, seriam 10 quilômetros. Ou 2 centímetros, 20 quilômetros, 3 centímetros, 30 quilômetros, tá? Ela dá uma leitura direta. A gente vai utilizar a escala gráfica em um exercício, dois exercícios, na verdade, tá? Aí vocês vão conseguir entender bem o princípio, ok? O terceiro tipo da escala é a nominal. Normalmente esse não está muito presente, mas ele dá a leitura direta, né? Então ele vai atribuir uma unidade para o nosso mapa e também vai ter uma unidade, certo? Para o terreno. Então, como eu dei o exemplo aqui, vamos supor que cada segmento desses aqui tenha 1 centímetro. 1 centímetro para 10 quilômetros, né? Então, 2 centímetros para 20 quilômetros, tá? Então ele vai atribuir unidades para a nossa representação gráfica no mapa, né? Ou no globo, enfim, e a sua equivalência no terreno, né? No mundo real, tá? Outro conceito bastante aplicado em escala é o grande, médio e pequeno. A gente vai ver mais para frente, nesse mesmo vídeo, algumas características de cada uma. Como que nós fazemos para diferenciar uma escala grande de uma escala pequena, ok? Bom, nesse exemplo aqui, vou demonstrar para vocês como reduzir um objeto, né? Como eu havia comentado agora há pouco. Para Santa Maria caber numa folha 4, obviamente que a área urbana de Santa Maria ou o município de Santa Maria precisa ser reduzido N vezes para caber naquela folha, tá?
Então, eu vou dar esse exemplo utilizando a quadra da escola. Estes prismas que tem aqui, nós vamos utilizar eles em uma atividade futura, tá? Então, para isso que eles estão aí, certo? Qual que é o objetivo dessa contextualização que eu vou mostrar agora? É representar a quadra em escala, tá? Bom, quando eu fui lá na escola, tirei fotos, eu aproveitei e medi a quadra, tá? De uma linha de fundo até a outra, tá? Então, de uma goleira a outra, tem 28 metros, tá? Peguei isso com uma fita métrica, tá? Uma trena. 28 metros, tá? E eu quero representar esses 28 metros numa folha 4. Eu medi a folha 4 e deixei uma margem para essa folha 4, tá? Então, isso que está aparecendo em branco aqui no slide é a folha 4, ok? Tem 29,7, tá? 29,7 de uma extremidade à outra, tá? E eu deixei uma margem para isso, sendo que, respeitando essa margem, então, de uma linha da margem até a outra, eu tenho 28 centímetros. Qual seria a escala da quadra se eu fosse representar ela nessa folha 4? Para isso, a gente vai utilizar uma fórmula, tá? Esse triângulo aqui vocês vão ver muito eles, principalmente no ensino médio. Tem alguns conteúdos de outras disciplinas que também utilizam um triângulo para sistematizar. Para a escala, esse triângulo também funciona. Vamos lá então. Sempre para calcular a escala, a gente precisa de duas medidas, tá? Por quê? Por que é necessário sempre duas medidas? Porque a escala nada mais é que a proporção entre a distância no mapa, no caso dessa folha, né, e a distância no mundo real, tá? Então, qual que é o meu mundo real aqui? No meu mundo real é a quadra. Quantos metros tem a quadra? 28. Qual é a minha dimensão no desenho, né, que é o que eu vou colocar no mapa? 28 centímetros, tá? Eu tenho essas duas. O único cuidado que eu preciso ter, ó, tá, que está ilustrando o que eu comentei, né? Medida na folha vai ser a minha distância gráfica e a minha medida real foi na quadra, né, com a fita métrica. 28 metros e 28 centímetros, quadra e folha, respectivamente. Tá? O único cuidado que a gente precisa ter é as unidades diferentes. Eu tenho 28 metros, que é a minha distância real na quadra. Eu preciso transformar isso para centímetro. Quantos centímetros são 28 metros? Tá? Isso aqui, especificamente, vocês vão ver no nono ano, tá? Ou no oitavo ano em matemática. Bom, 28 metros, eu preciso entender que 1 metro são 100 centímetros, tá? Então, basta eu colocar mais dois zeros. Então, vamos supor assim, ó, eu tenho 28 metros. Então, 28 metros são 280 decímetros, 2.800 centímetros. Ou seja, é a mesma coisa que eu multiplicar por 100, tá? Por quê? Por 100? Porque 1 metro são 100 centímetros. Então, eu adiciono dois zeros no metro. Então, feita essa transformação, basta eu dividir. Ó, eu tenho a escala aqui, ó, Dzão por Dzinho. Tá? Distância real por distância gráfica. Esse Dzão, Dzinho, vocês também vão escutar bastante. Qual que é a minha medida real? A minha medida real é o que eu obtive com a fita métrica na quadra. 28 metros. Mas eu não posso escrever metros e dividir por centímetros, certo? Eu realizei a transformação, eu só posso dividir mesma unidade. 2.800 centímetros dividido por 28, tá? Isso dá 100. Quer dizer o quê? Que aqui a quadra, a gente consegue representar ela numa folha 4 em uma escala de 1 para 100. Ou seja, isso quer dizer que a quadra foi reduzida 100 vezes. Logo, a escala da nossa quadra numa folha A4 seria 1 para 100, tá? E aqui a gente tem a quadra, tá? De uma linha de fundo a outra, ela tem 28 metros. De uma linha lateral a outra, ela tem 14 metros. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que a escala dela é 1 para 100. A gente consegue reduzir a quadra real para ela caber, né, numa folha 4. E a escala dessa folha será 1 para 100. O que seria esse 1 para 100? Eu consigo transformar isso, eu consigo atribuir unidades, eu consigo falar que 1 centímetro na nossa folha é igual a 100 centímetros no mundo real.
100 centímetros são 1 metro. Então, a cada 1 centímetro, pessoal, nessa folha, tá? A gente está se deslocando 1 metro, digamos assim, tá? Então, a cada 1 centímetro, se eu colocasse a régua aqui, por exemplo, vamos colocar a régua aqui, ó. 1 centímetro aqui tem 1 metro, tá? Porque a escala é 1/100. 2 centímetros, 2 metros. 3 centímetros, 3 metros. 4 centímetros, 4 metros. E assim por diante. Como a quadra de uma linha de fundo à outra ela tem 28, a metade é no 14. Ou seja, de uma linha de fundo até a metade da quadra eu tenho 14 centímetros. Logo, são 14 metros, tá? Porque a escala é 1/100. Ok? Ó, coloquei aí, ó, deu 28 centímetros, né, que era o que a gente mediu lá na folha, e as linhas laterais, né, de uma linha até a outra, 14 centímetros. Se são 14 centímetros, no mundo real são 14 metros. Esse é o contexto de uma escala de 1/100, tá, pessoal? Bom, dando sequência, tá, a gente tem uma outra discussão relacionada com escala, que é a escala grande e escala pequena, tá? Essa escala grande, escala pequena, vai estar diretamente relacionado à nossa área que está sendo representada. Nessa fotografia aqui, a gente tem a área urbana de Santa Maria, tá? O bairro Camobi está aqui, né? A UFSM está aqui, a antiga base aérea está aqui. Enfim, a gente tem toda a área urbana de Santa Maria. Mas vocês conseguem perceber que a gente não consegue visualizar claramente as ruas? As rodovias a gente tem noção, né? Ó, as rodovias passam por aqui, aqui seria a faixa nova, aqui seria a faixa velha, mas conforme eu dou zoom nessa imagem, eu perco definição, tá? Então, essa área que está sendo representada aqui é a cidade de Santa Maria, tá? Nessa aqui são as proximidades da Escola Vicente Farenceno. Essa aqui eu consigo enxergar que aqui, por exemplo, é uma avenida, aqui tem um entroncamento, né, num trevo, que é a Avenida Roraima com a faixa nova, aqui é a Avenida Roraima com a faixa velha. Eu consigo perceber, inclusive, olhando essa imagem, o que é pavimentado, ou seja, tem calçamento, tem paralelepípedo ou tem asfalto, e o que é estrada de chão, né? Que tem uma coloração mais alaranjada, amarelada, é estrada de chão. Por exemplo, a escola está aqui, ó, eu consigo perceber que essa rua que está passando ao lado da escola, né, ao norte da escola, ela não é pavimentada, tá? Então, eu consigo ter um nível de detalhamento aqui. Aqui eu consigo enxergar as rodovias, assim como eu visualizava na imagem anterior, mas mais que isso, eu consigo enxergar as estradas. Se eu der um pouquinho de zoom aqui, ó, eu consigo visualizar os carros. Isso é detalhe, tá, pessoal? Isso é detalhe se tratando da escala. Então, se a gente tivesse que caracterizar o que é uma escala maior é aquilo que precisou ser reduzido menos vezes, tá? Então, o que é mais fácil colocar no mapa? Toda a área urbana de Santa Maria ou as proximidades da Escola Vicente Farenceno? Tudo que é menor, tá, de área, que é mais fácil colocar as proximidades da escola ou a área urbana de Santa Maria inteira? As proximidades da escola. Logo, para a gente colocar essa região aqui no mapa, vai precisar ser reduzido menos vezes que essa aqui, supondo que a gente vai querer representar isso numa folha 4. Então, a gente pode caracterizar que essa aqui seria uma escala maior, essa seria uma escala menor, tá? Dando sequência, aqui tem outro exemplo, ó. A gente compara o Rio Grande do Sul, tá? O mapa do Rio Grande do Sul e o mapa de uma região específica de Santa Maria, né? Que é a região ali do Royal Plaza Shopping, tá? Bom, comparando aqui, qual que tem a área maior, tá? A área maior é essa aqui, que é o Rio Grande do Sul inteiro, né? Isso aqui é uma região específica de Santa Maria. Então, o Rio Grande do Sul inteiro. Quais são o nível de detalhamentos? Quais são os níveis de informações que nós temos nesse mapa? No mapa da direita, que é o mapa do Rio Grande do Sul, a gente tem as cidades representadas em pontos, né? A gente já viu como os elementos são representados, que são em pontos, linhas e polígonos. No caso aqui, as cidades estão representadas em forma de ponto, tá? E a outra informação que tem é as principais rodovias em formas de linha. Essas são as únicas informações que nós temos a respeito do mapa da direita. Já no mapa da esquerda, a gente consegue visualizar as ruas, a gente consegue visualizar as casas em polígonos, né? A gente consegue verificar que isso é uma área, tá? Além disso, tem as ruas que a gente está visualizando aqui, e se nós prestarmos atenção, tem uma seta nessas ruas.
tem informações sobre os semáforos. Ó, se a gente pega esse mapa aqui e enxerga um semáforo, a gente sabe que aqui é controlado por uma sinaleira, né? Do outro lado também, e assim por diante, tá? Além disso, tem umas setas que indicam o sentido do fluxo, ou seja, tem mais informações, né? O mapa da esquerda tem mais detalhes do que o mapa da direita, né? Enquanto o mapa da direita só tem rodovias e as cidades representadas em formas de ponto, aqui a gente também tem pontos, né? Que é uma simbologia lá. A gente tem a farmácia São João, por exemplo, como um remédio, né? Uma bomba de combustível relacionando ao posto, tá? Uma espécie de dinheiro representando o banco. Uma cruz, aqui é a Igreja das Dores, né? Para quem conhece, Igreja das Dores, que fica praticamente na frente do Royal Plaza Shopping, dando uma ideia da igreja, e assim por diante. Então a gente tem elementos que estão sendo aplicados aqui que eles dão ideia do que eles buscam representar. Então, o mapa da esquerda, ele apresenta o maior nível de detalhes do que o mapa da direita. E se nós olharmos a escala aqui, ó, a escala desse mapa aqui é 1 para 3.000, enquanto esse mapa da direita aqui é 1 para 7.500.000. O que é esse tipo de escala? Isso aqui é uma escala numérica. Para que a gente utiliza essa escala numérica? A escala ela vai determinar quantas vezes o mundo real precisou ser reduzido. Então, para a gente colocar isso numa folha A4, por exemplo, essa parte de Santa Maria precisou ser reduzida 3.000 vezes. Tá? Já para representar o mapa do Rio Grande do Sul, nessa mesma folha 4, a gente precisa reduzir ele 7.500.000 vezes. Tá? Então, a única coisa que causa confusão em escala é isso. É o denominador disso aqui, é o que vem depois dos dois pontos. Tá? Quanto menor for o denominador, menor o mundo real precisou ser reduzido. Logo, é uma escala grande, tá? Uma escala maior. Quanto maior for o denominador, tá? Então, nesse exemplo, 7.500.000, quanto maior for o denominador, portanto, mais o mundo real precisou ser reduzido, menos é o nível das informações. Logo, é uma escala pequena. Tá? E continuando aqui, ó, a gente consegue perceber isso. Ó, por que aquelas cidades estavam representadas em forma de ponto? Olhem para essa imagem aqui, pessoal. Ó. A gente consegue perceber que tem algumas manchas nessa imagem de satélite do Rio Grande do Sul. Né? Tem uma mancha aqui, tem outras manchas aqui que são na coloração cinza. Né? Tudo isso são manchas urbanas. Tá? Pela uma questão da escala, a gente não consegue representar bairros em um mapa do Rio Grande do Sul, né? Porque não tem informação para isso, tá? Por isso que esses pontos, ó, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Pelotas, Porto Alegre, Caxias do Sul, Erechim, são representados em formas de ponto no mapa. Tá? Bem diferente desse aqui, né? Esse aqui é o mapa do número de óbitos confirmados, né? A gente consegue. Isso é um mapa temático, né? Nós já vimos qual que é o tema desse mapa, os óbitos por Covid-19 nos bairros de Santa Maria, né? Está disponível no Observatório de Informações em Saúde da UFSM, né? Vocês podem acessar por aquele link ali. Aqui a gente já consegue representar os bairros de Santa Maria. Por quê? Porque aqui a área mapeada é o Rio Grande do Sul inteiro. Para representar o Rio Grande do Sul inteiro numa folha 4, a gente precisa reduzir em muitas vezes. Bem diferente desse aqui, né? Esse aqui é uma área urbana, então o número de vezes que precisa ser reduzido é menor, tá? A gente vai ter uma atividade específica sobre isso, tá? Logo depois da nossa oficina pedagógica, é a primeira atividade, e a gente vai trabalhar um pouquinho com escala, tá? Relacionando com aquele quadrado que tinha na primeira fotografia da quadra que eu mostrei para vocês, tá? Então a gente vai fazer um exercício com escala e a gente vai conseguir representar aquele quadrado em duas escalas diferentes e vai clarear um pouco a ideia. Qualquer dúvida sobre o que eu expliquei nesse vídeo, tá? A gente vai tirar ela no nosso próximo encontro síncrono, tá? Onde também a gente vai jogar um game e vai fazer alguns questionamentos de algumas temáticas que a gente viu durante a oficina pedagógica. Certo, pessoal? Até logo!